galera, seja bem-vindo a mais uma aula, desejando aqui uma ótima segunda-feira a todos vocês, tá? E então vamos que vamos, com força total, que vamos superar todos os nossos obstáculos, todas as nossas dificuldades, tá certo? Foco, fé e força. Vamos juntos? Então vem comigo. Olha aqui o que eu preparei na aula de hoje pra gente. Na aula de hoje, a gente vai ver o seguinte, ó. Então vamos lá. Veja aí. Acompanhe comigo. Aí, ó, vocês vão localizar. Eu não coloquei a página exatamente aqui, mas vocês vão localizar aí a partezinha onde tem a altura do triângulo isósceles, tá? Então a gente vai aprender como calcular a altura do triângulo isósceles e como calcular a altura do triângulo equilátero, tá certo? A aulazinha de hoje bem legal, bem importante, tá? Principalmente essa segunda parte. Então vem comigo, vamos lá. Turma, para calcular a altura, não vou falar de área ainda, tá? Vou falar de área só depois. A altura do triângulo do triângulo isósceles. O triângulo isósceles tem uma propriedade. Qual é a característica, qual é a característica, melhor dizendo, do triângulo isósceles? É que ele tem dois lados iguais, tá? Ele possui dois lados iguais e um lado diferente. No caso aqui eu tenho dois lados L e um lado A. Ok? Vale, professor, eu preciso decorar essa fórmula? Não. Essa daqui vocês não precisam decorar, tá? Não precisa decorar. Na maioria das questões quando cai triângulo isósceles, dá para calcular utilizando o quê? Dá para calcular utilizando o teorema o quê? De Pitágoras. Então, tem que saber pelo menos o teorema de Pitágoras. Então, não estou forçando a você a decorar essa fórmula, tá? Mas você tem que dominar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque aqui, ó, se vocês observarem, aqui eu vou formar o quê? Um triângulo aqui no lado direito e vou ter outro triângulo no lado esquerdo. Geralmente, quando ele pede para calcular, ou ele pede para calcular o H, o L, ou então essa basezinha, ó, essa metadezinha aqui do A, então A sobre 2. Então, na maioria das vezes, nem precisa decorar, porque ele vai te dar dois dados, por exemplo. Se ele te der a altura 3, base aqui 4, quanto é que vale o lado? Ora, 3, 4 e o outro lado aqui o 5, lá pelo triângulo de ouro, tá certo? É muito comum esse tipo de questão. Então vamos lá. Nessa segunda parte é importante, tá? Vamos dar um foco maior nela, porque até nos vestibulares ela é muito cobrada, tá? Então, os alunos, na maioria das vezes, não conseguem decorar essa fórmulazinha da altura, mas é tranquilo. Então, vamos lá. Triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero, ele possui todos os lados iguais. Então, aqui, ó, L, 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 diferente do isósceles. O isósceles só possui dois lados iguais. Professor, qual é o nome do triângulo? Vamos revisar aqui. Qual é o nome do triângulo que possui todos os lados diferentes? Então, existe, turma, três tipos de triângulo, tá? Existe três tipos de triângulo. Então, vamos lá, colocar aqui. Existe o triângulo escaleno. Existe o triângulo isósceles, tá? Isósceles, ficou feio. Isósceles aqui, ó. Isósceles aqui é um S. Isósceles, deixa eu consertar aqui. Espera, tem paciência. Paciência que aqui não é papel e caneta, não. Então, vamos lá. Isósceles, né? Quem é o próximo? Isósceles. Olha aí, ficou legal. Tá melhorando. Isósceles, o outro o quê? Equilátero. Show de bola? Vamos colocar as características de cada um aqui, ó. Quando é escaleno, todos os lados são diferentes, ó. Aqui um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos. Quer dizer o quê? Que todos os lados são diferentes. Isósceles, aqui é igual, aqui é diferente. Escaleno, todos os lados são o quê? Iguais. Pegou aí? Beleza. Então vamos lá.
Turma, o que é que eu quero que vocês saibam de triângulo equilátero? De início, tá? Já coloca aí nas tuas anotações essa fórmulazinha aqui, ó. H igual a L raiz de 3 sobre 2. Vou explicar melhor aqui, ó. Vamos lá. Quem é H? Vixe, mudei foi aqui. Quem é H? Então vamos lá. O H, turma, ó, o H é a altura, tá? O H é a altura do triângulo, tá certo? Beleza. O L, quem é o L? É o lado do triângulo. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Ó? Geralmente, ele vai te dar um lado do triângulo e diz assim, dado um triângulo equilátero de lado igual a 4, calcule a altura do triângulo equilátero. Bem direto, tá certo? Vamos pegar esse exemplo aí, ó. Vamos pegar esse exemplo. Vamos colocar aqui o exemplo aqui, que é o lado é igual a 4 centímetros. O que ele está perguntando? Calcule a altura lá do triângulo, beleza? Bem direto. Olha como é legal. Só aplicação de fórmula. Então, tu já sabe que o lado vale 4. Então, a altura vai ser quanto? 4 raiz de 3 sobre 2. Ó. Olha como fica legal. Corta 2 com 2. Então, a altura vale quanto? 2 raiz de 3. Facinho assim mesmo, tá certo? Mais na frente, vocês vão calcular não só a altura. Vocês vão aprender a calcular o quê? A área. E a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem já quiser colocar aí, ó, juntos. Esses dois aqui, ó, são marido e mulher, tá certo? Nunca se separam. Pode não, viu? Então, ele não pode separar, não. Então, a altura e a área são bem comuns aí nos vestibulares, tá certo? Então, vem comigo. Trouxe agora é com você, questãozinha, tá? Vai tentando localizar aí. Diz assim, questão 1. Determine o valor de x na figura a seguir. Então, diz assim, aqui eu tenho um lado 15, aqui 15 e aqui 18. Turma, dois lados iguais, um diferente é o quê? Triângulo escaleno, isósceles ou equilátero? Responde aí, junto com você. Triângulo o quê? Triângulo escaleno. Vocês falaram aí e eu ouvi, com certeza. Show de bola. Como eu falei para vocês, ó, quando cai questões de triângulo isósceles, não precisa decorar aquela fórmula. Olha aqui, olha. Raiz de L é quadrado, menos A quadrado sobre... Não, precisa não. O que foi que o tio falou? Eu simplifico a vida de vocês, ó. Quanto menos fórmula, para mim, muito melhor, né? Então, faço o quê? Só vou pelo Teorema de Pitágoras. Como assim, Teorema de Pitágoras? Exatamente, ó. Vamos lá. Eu falei para vocês que vai ser dividido em duas partezinhas. Olha aqui, ó. Eu vou pegar só uma parte, ó. Olha como é que vai ficar legal. O tio aqui simplifica a tua vida, ó. Tá certo? Olha aqui, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar só essa partezinha, ó, essa metadezinha aqui do triângulo. E o que a gente vai fazer? Calcular o valor do x através do Teorema de Pitágoras. Onde aqui, ó, eu tenho a altura x, show de bola. Turma, como é metade, é uma mediana, então fica metade de 18 é quanto? 9, tá certo? E aqui, ó, eu tenho a hipotenusa valendo quanto? 15. Então, vai ficar assim, ó, hipotenusa ao quadrado igual o que? X ao quadrado mais o que? 9 ao quadrado. Ok? Professor, aqui dava o triângulo 3, 4, 5? Sim, dá o triângulo 3, 4, 5. Então, vamos fazer aí, ó. Vamos continuar a questão? Vai ser o que? 15 ao quadrado, 225, igual a x ao quadrado mais 81. Beleza? Tá positivo, vai para lá negativo. Então, x ao quadrado é igual a 225 menos o que? 81. Então, segue aqui, ó. X ao quadrado vai dar quanto? 225 menos 81. Eu já tenho aqui, ó, 144. Aí fica mole, né? Raiz de quanto? De 144. Vocês já sabem, ó. X é igual a quanto? A 12. Legal? Professor, mas você falou que dá para utilizar o triângulo de ouro? Dá sim, ó. Vou colocar aqui de outra cor. Triângulo de ouro. Olha como dá certo. Por quê? Como é que vocês sabem isso? Porque vocês têm que analisar, ó, com a prática.
vocês vão começando a analisar, ver se ele se encaixa ou não, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 3, 4 e 5, qual é o número que eu multiplico por 15, por 5, melhor dizendo, que vai dar aqui os 15 vezes 3, né? Qual é o número que eu multiplico por 3 que vai dar exatamente os 9? Vezes 3. Ora, então, logicamente, qual é o número que eu vou multiplicar aqui? O 4 para encontrar o valor de x, ó. X vezes quanto? 3. Então, 4 vezes 3 vai dar quanto? X. X igual a quanto? X igual a 12. Não é fácil assim? Mole, mole, né? Então, ficam as duas dicas aí, ó. Duas formas de resolver. Ou tu resolve pelo teorema de Pitágoras, ou triângulo de ouro. Dá no mesmo. Show de bola? Então, vamos lá. 2. Então, a 1 já resolvido, vamos para 2. Diz assim: faça o que se pede a seguir. Determine o perímetro. Opa, palavrinha que muita gente não lembra. O que é perímetro, turma? Perímetro é a soma de todos os lados. Quem não sabe, anota aí. Perímetro é a soma de todos os lados. Show de bola? Então já coloca aí. Perímetro é a soma de todos os lados. Eu não vou colocar nem aqui não. Então fica assim, determine o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados de um triângulo equilátero, bem direto, tá? Ele é bem legal contigo, ó. Ele já diz qual é o tipo de triângulo que tu vai trabalhar aqui, ó. Quando ele fala em triângulo equilátero, ele diz na questão, tá? Dado, determine o perímetro do triângulo equilátero, ou determine a altura do triângulo equilátero, tá certo? Então ele fala assim, determine o perímetro de um triângulo equilátero, cuja altura, ó, ele te dá a altura, mede quanto? 4 raios de 3. Turma, pera ainda. Vamos se situar aqui, ó. Olha que legal a questão, ó. Ele tá te dando um triângulo, tá? E ele te disse o quê? Ele te disse que a altura desse triângulo aqui, ó, a altura dele vale quanto? Ele falou que vale 4 raios de 3. Legal? Só que ele quer saber o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados. Ou seja, eu quero saber a soma do L mais L mais L. Ou seja, quanto é que vai dar o perímetro? Turma, o perímetro ele é representado por 2P, tá? Então, ele quer saber quanto é que vai dar o valor de 3 vezes o L. Por que 3 vezes o L? Porque eu estou somando L, que é um lado, mais L, 3 vezes o L. Show de bola. Vale, professor. E aí, como é que eu faço para encontrar ele me dando a altura, o valor de L? Então, vem comigo. Tu vai utilizar a formulazinha, ó. Sempre sai pela fórmula, não tem escapatória. É a maneira bem rápida, tá? L raiz de 3 sobre quanto? Sobre 2. Não tem escapatória. Vai ter que decorar essa fórmula, tá? Essa daqui eu já poupei para você. Decorar. Vai para onde? Para o teorema de Pitágoras ou para o teorema ou lá para o triângulozinho de ouro. Já poupei. Essa daqui é muito mais difícil. Essa daqui é mole. L raiz de 3 sobre 2. Pronto. Então vem comigo. Vou substituir aqui, ó. A altura eu sei quanto é que vale. Vale quanto? 4 raiz de 3. Vou descobrir o valor de L. L raiz de 3 sobre 2. Olha como sabe muito mais rápido. Sai muito ligeiro, ó. Na maioria das vezes já dá para cortar aqui, ó, o raiz de 3. Tá certo? Aí o que você vai fazer? Só multiplicar, ó. Então, L é igual a quanto? 4 vezes 2, 8. Então, tá aí, ó. Professor, isso daqui é a resposta? Não. Tu já sabe que um dos lados vale quanto? 8. Aqui vale 8, aqui vale 8. Como o perímetro tem a soma de todos os lados, então o perímetro aqui vai ser quanto? Vai ser 3 vezes 8. Então, o valor do nosso perímetro vai ser o quê? 3 vezes 8, que é igual a quanto? A 24. Mole, mole, né? Aí, tranquilão? Então, resolvemos aí uma questão, a questão envolvendo a altura, para encontrar o lado, e através do lado, encontrar o perímetro, tá certo? Agora vamos para a letra B, ó. Na letra B diz assim, calcule o perímetro de um triângulo retângulo isósceles, cuja hipotenusa, a hipotenusa vale quanto? Mede 2 raiz de 2, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar tudo isso. Pronto, limpei. Vamos para cá.
vem para cá. Ele diz assim, ó, qual é o tipo de triângulo? É um triângulo isósceles. Tá aqui, ó, é como se fosse esse triângulo aqui, ó, isósceles retângulo. Por que é retângulo? Porque forma 90 graus. Então, de boa. Então, vamos lá. Aí, ó, ele me deu os dadozinhos, show de bola. Ele me deu que a hipotenusa vale quanto? 2 raios de 2. A hipotenusa é aqui, ó, 2 raios de 2, tá certo? Como o triângulo é isósceles, esse lado aqui é igual a esse, né? Então, aqui também vale 2 raios de 2. E aqui eu tenho um lado diferente, ó, um lado A, por exemplo, né? Ele diz assim, calcula o perímetro, ou seja, ele quer saber a soma de todos os lados do triângulo isósceles. Ah, turma, o que eu já tenho aqui? Eu já tenho dois lados conhecidos, ó. Falta só encontrar o quê? Só falta encontrar o valor da base. Beleza aí? Professor, e aí, vai dar para mim fazer o teorema de Pitágoras aqui? Vai dar certo, viu? Então, vamos lá. Olha o que eu tenho aqui, ó. Turma, aqui, ó, eu tenho um triângulo. Aqui eu tenho dois triângulos, a outra metadezinha. Só que tem um triângulo aqui que às vezes vocês não verem, mas a partir de hoje vocês vão conseguir ver, tá certo? Onde é que está o outro triângulo, professor? Tá aqui, ó. Olha que legal. Deixa eu mudar aqui de cor aqui o pincel. Então vamos lá. Então vou colocar aqui. Olha que legal. Aqui eu tenho 90, formei um triângulo retângulo. Aqui eu tenho 90, formei outro triângulo retângulo. Olha onde é que está o outro. Ó. Pensa aí. Cadê o outro triângulo? Turma, o outro triângulo vai formar 90 aqui, ó. Tá certo? Então, a gente tem três triângulos praticamente formados dentro do triângulo isósceles, tá certo? Então, tu já tem essa visão, ó. Já tem um aqui, dois, ó, metade, metade, tá? E tem um triângulo maiorzão, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. Esse ponto eu vou chamar aqui de A, aqui D e C. Tá vendo o triângulo maiorzão? Show de bola, né? Quem é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa agora vale quanto? Vale A. Então, ele diz assim, calcula o perímetro do triângulo retângulo isósceles, cuja hipotenusa mede quanto? 2 raios de 2, tá certo? Cuja hipotenusa mede 2 raios de 2. Turma, o que acontece? Quando a gente interpreta dessa maneira aqui, ó, a gente está interpretando da maneira errada. Por quê? Porque quem é a minha hipotenusa? Na verdade, a minha hipotenusa é esse daqui, ó, é o valor de A. Tá certo? Porque na maioria das vezes a gente só olha para esse triângulozinho aqui, ó. Aí já dita o quê? Que esse lado aqui é a hipotenusa. Mas na verdade a gente tem que olhar o todo, o triângulo, tá? Então coloca aí, ó. Já faz essa observação? Já faz essa observação aí. Vamos lá. Para ficar mais claro. Vou apagar tudo, tá? Aqui são os erros que a gente comete, ó. Então vamos lá. O que eu vou ter aqui, ó? Ixi, Maria. Então eu vou ter o seguinte, ó. Vixe, ficou ruim aqui meu triângulo. Então pera aí. Deixa eu fazer direitinho. Então vamos lá. Ó. O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter exatamente assim, ó. Vou ter esse lado, tá? Esse lado aqui, ó, vai formar 90. Vou chamar um triângulo A, D e um triângulo aqui, ó, C. Show de bola? Memoriza. Memoriza aqui, ó. A, B, C. Aqui eu tenho um lado L, L e aqui o que? A. A minha hipotenusa é que está na frente do 90 graus. Então, A vale quanto? 2 raios de 2. Então, memoriza, ó. Quem é que é a hipotenusa? É quem está na frente do 90 graus, que no caso é esse lado aqui, ó. Tá certo? Ah, professor, então quer dizer que nesse caso aqui... ó, pera. No caso anterior, quer dizer que no caso anterior, quem é a minha hipotenusa? 18, tá? A minha hipotenusa é 18. E esses dois lados aqui são o quê? Catetos, ok? Mas quando eu analisei esse triângulozinho aqui, ó, pegando o x e essa base aqui, quem é minha hipotenusa é o 15. Mas no caso, ó, geralmente, na regra geral, eu tenho que analisar o triângulo completo, tá? Então vamos lá. Beleza? Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a hipotenusa ao quadrado, então vai ficar assim, ó, 2
é raiz de 2 ao quadrado igual o cateto ao quadrado, ó, L ao quadrado mais L ao quadrado, teorema de Pitágoras. 2 ao quadrado é 4, raiz de 2, corta aqui, ó, fica só 2, é igual o quê? L ao quadrado mais L ao quadrado dá o quê? 2L ao quadrado. Corta 2 com 2, então L ao quadrado é igual a 4. Show de bola, olha como se encaixa bem direitinho. Raiz de 4 dá quanto? 2. Legal, né? Raiz de 4 aqui vai dar quanto? 2. Professor, mas ele quer saber o quê? O perímetro. Aí é moleza, ó. O perímetro é a soma de todos os lados. Então vamos somar. Vou somar o lado, ó. O lado aqui, o lado AB vale 2. O lado AB e o lado AC vale 2. Então 2 mais 2 dá 4. Professor, então vai ficar assim, ó. O perímetro igual o quê? 4 mais esse lado BC. O lado BC vale quanto? 2 raiz de 2. Turma, deixa assim. Não tem nenhum problema, ó. O perímetro, ou seja, o 2P, é igual que a 4 mais 2 raiz de 2. Tá certo? Ele não me deu o valor de raiz de 2, então para aqui mesmo, ó. Então fica em forma de raiz e não soma. Não dá para somar 4 mais 2 raiz de 2. O erro dos alunos é querer somar o 4 com esse 2 aqui. Não pode, cara. Não pode. Por quê? Porque esse 2 está é um numeral normal. 2 raiz de 2 é um numeral. Não tá, aqui está multiplicando. 2 está multiplicando com raiz de 2. Não pode tu somar. Primeira regrinha. Primeiro faz a multiplicação. Depois faz o quê? A soma, não é isso? Então, tu não pode somar o 4 mais 2. É fatal, gravíssimo, tá certo? Então, fica o quê? Resposta 2P, ou seja, o perímetro é igual a 4 mais 2 raiz de 2. Então tá aí. Finalizamos mais uma aulinha bem legal, bem tranquilo. Fiz compassadamente para que você possa entender, tá certo? E qualquer dúvida, estou aí no WhatsApp, fala comigo. Se está tendo alguma dúvida, deixa o feedback lá, deixa a frequência, tá? Faz os comentários, deixa a frequência, bota presente, tira um print que assistiu a aula, tá certo? Faz as anotações, turma, é importante. Faça as anotações, todas as anotações que eu fizer aqui e todos os exercícios que eu resolver, deixa registrado no seu caderno para que você possa acompanhar as aulas, tá? Coloca a data, como eu sempre coloca a data bem direitinho, aula 1, aula 2, tá? Geometria, separa álgebra de geometria, tá? Não dá certo, tá? Eu tenho as minhas anotações, o outro professor tem as anotações dele, então senão tu vai ficar bagunçado, tá certo? Então fica com Deus e até amanhã, né? Nossa próxima aula. Tchau, tchau.